Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de dezembro de 2023. Rodrigo Amendoim e a importância de falar da saúde mental do homem jovem, parte 2. A morte do influenciador Rodrigo Amendoim no último sábado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, Bahia, levantou uma série de questões importantes sobre a saúde mental dos homens, principalmente os mais jovens, na chegada do Novembro Azul, mês que dedicamos a falar com mais atenção sobre a saúde masculina. Rodrigo tinha 24 anos, um garoto negro que cresceu na periferia de Salvador, trabalhando como vendedor de geladinho e amendoim na rua desde os 12 anos, e que acabou se tornando um fenômeno nas redes sociais, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 400 mil no TikTok. Mendo postava vídeos de humor e de brincadeiras na rede, mas também muitos posts em que contava as violências e dificuldades que sofreu na infância, as mágoas com a família, e os impactos que isso trouxe para sua vida emocional. A morte de Rodrigo foi registrada como suicídio e a Polícia Civil ainda investiga o caso. Causas múltiplas e complexas. Quando falamos de suicídio, nunca é demais lembrar que as causas são múltiplas e complexas. Vulnerabilidade social, racismo, preconceitos, histórico pessoal de violências e traumas, solidão, separação, questões de autoestima, exposição nas redes sociais e depressão são alguns dos fatores das causas que podem prejudicar a saúde mental. No livro dos médiuns Allan Kardec, os espíritos esclarecem sobre a saúde. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho. As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é, ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber, sobre todas as coisas, muito mais do que os vossos sábios. Não é só a ciência o que torna superiores os espíritos e muito espantados ficareis da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na Terra, desde que não haja progredido como espírito. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos. Se chegou a um grau bastante elevado, para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo. Mas, se ainda se não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimento sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas, para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não como meio de adquirir, sem trabalho, saber e riqueza. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.